Paulo está citando aqui? De quem Paulo está falando aqui? E às vezes nós olhamos só para nós, mostrar para os judeus que eles estavam errados. E os judeus não aceitaram Jesus justamente por causa disso. E é boas novas para quem? Se você já conhece algo, então aquele algo não é boas novas para você. Para os judeus, quem precisava de salvação era o gentio. Ele era zeloso também para com a lei, porque a pessoa está rejeitando em aprender a palavra. O que faz uma pessoa rejeitar Jesus hoje? E é o que eu quero falar com você aqui por meio desta palavra, usar como tema justamente este, né? O que leva as pessoas a rejeitarem a Jesus Cristo. Você abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, nós vamos ler do verso de número 1 até o versículo de número 15. Irmãos, Paulo ele começa falando aqui a respeito de salvação. E ele vem dizendo aí que o desejo do coração dele era que eles fossem salvos. De quem Paulo está citando aqui? De quem Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo justamente isso. O desejo do coração dele era que os judeus fossem salvos. Agora, olhando para o que Paulo está dizendo e aplicando na nossa vida, este tem que ser também o nosso desejo. Como cristão, o teu desejo tem que ser que o pecador se salve, que o incrédulo aceite a Jesus, tenha fé no Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso desejo, a nossa ansiedade e a nossa oração, irmãos. E para isso daí, o que Paulo faz? Ele espelha em si mesmo, para poder explicar ali e mostrar para os judeus que eles estavam errados. Os judeus aqui, eles tinham o conhecimento das profecias, que eles eram experts na lei, então eles tinham conhecimento das profecias. Deus havia preparado aquele povo para a salvação. Mas quando Jesus veio para a salvação dos judeus, eles não aceitaram. A Bíblia diz assim lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então hoje, a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, para quem é, irmãos? A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas. E é boas novas para quem? Se você já conhece algo, então aquele algo não é boas novas para você. E nós vemos que o Evangelho da salvação é para os pecadores. Nós precisamos entender isso. E cadê que os pecadores querem as boas novas de salvação? Não querem. Agora, por que Israel, por que o povo de Israel rejeitou Jesus, irmãos? E eles esperavam aí um Jesus que nascesse num berço de ouro, um Jesus rico. E por Jesus nascer em um berço pobre, eles não aceitaram. Olhando para essa passagem aí e trazendo para os nossos dias, por que as pessoas hoje não aceitam Jesus? Se você chegar numa pessoa e dizer para ela assim, olha, se você aceitar Jesus como teu Salvador, você vai ficar rico, Ele vai abençoar você financeiramente, você vai ser próspero. Irmãos, mais do que depressa a pessoa vem correndo para a igreja, porque ela quer riqueza, ela quer as coisas materiais, ela quer as coisas desta terra. Mas se você dizer para a pessoa assim, olha, aceita Jesus e você vai morar no céu, é o porquê as igrejas estão vazias. Hoje as pessoas não aceitam Jesus, não se entregam suas vidas a Cristo, porque não querem as coisas espirituais, querem as coisas materiais. É fácil encher uma igreja, é só você fazer promessa de que a pessoa vai ficar rica.
mas se você prometeu o reino dos céus para elas, elas não querem. E Paulo, ele apresenta aqui vários motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus, e é o que eu quero falar com você aqui nessa noite. E aí nós vamos entender também o porquê muitas pessoas não aceitam Jesus como seu Salvador. Amém? A primeira coisa que Paulo mostra aqui, eles não sentiam necessidade de salvação. E hoje o mundo aí fora é assim, o incrédulo é assim, ele não aceita Jesus porque ele não sentiu ainda a necessidade da salvação. Então Paulo está dizendo, no verso de número 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Os judeus não sentiam a necessidade de salvação. Para os judeus, quem precisava de salvação eram os gentios. Quantas vezes você já falou com alguém a respeito de Jesus, a respeito de Deus, e a pessoa falou assim para você, quem precisa ouvir essa palavra aí é fulano. Fulano que precisa ouvir isso daí que você está me falando, porque a pessoa acha que ela não precisa da salvação. Jesus, irmãos, por várias vezes, ele contou parábolas, ilustrando esta necessidade para os judeus. Quando Jesus fala ali sobre a parábola do filho pródigo, Jesus ele cita ali também o irmão do filho pródigo, e ele diz assim, lá em Lucas capítulo de número 15, no versículo de número 29, a Bíblia fala assim, que Jesus, contando a parábola, ele disse que o filho mais velho chegou no pai e disse assim, olha, há tanto tempo eu estou aqui com o Senhor, e o Senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com meus amigos, agora esse teu filho, que gastou tudo que o Senhor deu para ele, a hora que ele volta, o Senhor faz uma festa para ele. Ou seja, ali Jesus estava querendo dizer para os judeus o seguinte, olha, o filho mais velho achou que o irmão não era digno daquela festa. Um outro exemplo também, que Jesus usa aí para falar desta forma com os judeus, é quando ele fala ali sobre o fariseu e o publicano, a qual ele diz assim que o fariseu, no meio ali do povo, levantou a sua voz e disse, Deus, graças te dou, porque não sou como os homens pecadores, os homens roubadores, e nem como este publicano. Ou seja, Senhor, eu sou o dono da salvação, eu tenho a salvação. Jesus estava apontando para os judeus a respeito desse ponto aí. A outra colocação aqui também, o verso de número 2, Paulo vem explicando aqui do porquê que os judeus não aceitaram Jesus. Porque os judeus possuíam grande zelo por Deus. Olha o verso 2 aí, porque lhes dou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo está dizendo assim, olha, eles não aceitam Jesus porque eles acham que a religiosidade deles ali já é o suficiente, só que eles não têm entendimento das coisas de Deus. E os judeus eram tão religiosos com a lei, que eles aperfeiçoaram a sua tradição como se fosse lei. Os costumes deles ali, eles levaram ao pé da letra como se fosse lei. Agora, o que faz uma pessoa rejeitar Jesus hoje? É a tradição dela, irmãos. Você vai falar de Jesus, que Jesus é o Salvador, a pessoa precisa aceitar Jesus para ser salva, ela diz assim para você, eu já tenho minha religião. É a tradição dela, está presa naquela tradição. Então,
as pessoas não aceitam Jesus como Salvador justamente por causa disso, estão presas nas suas tradições, assim como eram os judeus. O próprio Paulo, ele fala, né, que ele era zeloso também para com a lei e para com as tradições que eles tinham. Olha só, abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 26, versículo de número 3. Ele diz assim, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouça com paciência, quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o povo e em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim os quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Então Paulo está dizendo aqui para o rei Agripa, né, ele está sendo julgado ali, e aí ele chega diante do rei Agripa e diz para ele: olha, eu peço para que você me ouça com paciência. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui nesse versículo? Que se você quer compreender a palavra de Deus, se você quer ter conhecimento da palavra de Deus, você tem que ouvi-la com paciência. Se você vem para a igreja com o teu coração aflito, com a tua alma perturbada, irmãos, você não entende nada daquilo que está sendo pregado. Mas quando você vem para a igreja com um espírito tranquilo, o teu coração calmo, irmãos, a palavra desce como uma luva no teu coração. Então, se você quer entender a palavra de Deus, você tem que ouvir com paciência. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. O dia que você vem para a igreja com o teu coração aflito, angustiado, preocupado, desesperado, você não vê a hora que o culto acaba. A palavra parece que te incomoda, te perturba. Mas quando você vem para a igreja com o coração tranquilo, em paz, a hora que o pastor fala assim: irmãos, vamos orar encerrando o culto, você vai olhar no relógio, mas já acabou. Porque você ouviu a palavra com paciência e você entendeu aquilo que Deus está falando. Infelizmente hoje as pessoas não aceitam Jesus porque elas acham que as suas boas obras vão salvá-las, vão levá-las para o céu. Ela acha que por ela ajudar as pessoas, ser ali uma pessoa caridosa, ser ali uma pessoa carismática, né? Ela vai para o céu. O que leva você para o céu, irmãos, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. O que leva você para o céu é você aceitar Jesus como teu Salvador. Outra coisa que Paulo explica aqui do porquê os judeus não aceitaram Jesus, era por causa do orgulho e da hipocrisia deles. E é as características de uma pessoa sem Deus hoje. Ela tem um orgulho no coração, ela é às vezes hipócrita, falsa, né? Olha só o que Paulo fala aqui no versículo de número 3, ele diz assim, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer as suas próprias, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então os judeus aqui, eles estabeleceram as suas próprias justiças e não aceitaram aquela que vinha de Deus.
Hoje o ser humano vive dessa forma também, estabelece ali a sua justiça, as suas obras é o que fala mais alto, né? Os seus valores é o que fala mais alto, e não as obras, e não as coisas de Deus, não os valores de Deus. Então hoje em dia o que impede as pessoas de aceitar Jesus como seu Salvador é o orgulho e a hipocrisia no coração deles. Israel não conhecia a justiça de Deus, não porque ninguém nunca falou, mas porque recusaram a aprender. Hoje as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não é porque alguém nunca falou para ela, mas é porque ela rejeita a aprender, ela recusa a aprender. Se você chamar um amigo seu para tomar café na tua casa, você pode ter certeza que ele vai chegar antes do horário. Mas se você chamar um amigo seu para ir na tua casa estudar a Bíblia, ele vai inventar 1000 desculpas para não ir. Porque a pessoa está rejeitando em aprender a palavra. Ela sabe que existe a palavra, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não lê, não quer entender, não quer que alguém ensine. E esse era o problema dos judeus, eles conheciam a lei, mas não praticavam, como Paulo está dizendo aí, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer as suas próprias, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então as pessoas hoje não querem sujeitar a palavra, irmãos. E eu quero dizer para você aqui que o mais importante na nossa vida é a palavra de Deus. O poder de Deus, irmãos, está na palavra. Paulo fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do homem. E as pessoas hoje confundem poder de Deus com barulho, avivamento. O maior avivamento que existe é a palavra de Deus, porque ela vai avivar você, ela vai te dar uma nova vida. Então hoje as pessoas também são assim, elas se orgulham das suas obras, daquilo que elas fazem, mas não querem reconhecer os seus erros. E era o caso aqui dos judeus. Eles se orgulhavam ali de quem eles eram, mas não reconheciam que eram pecadores e que precisavam de Cristo. Hoje as pessoas se orgulham das suas obras, do seu conhecimento e acham que não precisam de Deus. Aí Paulo, ele vivia esses mesmos erros antes dele se converter, então ele sabia muito bem o que ele estava falando. É igual a você. Quando você vai falar de Jesus para um pecador, você sabe muito bem a vida que ele vive, porque você já viveu aquilo ali, e Jesus te tirou daquela vida. Então você tem experiência para falar, você sabe o que Jesus faz na vida da pessoa. Só que infelizmente eles estão com o coração tão endurecidos com o seu orgulho, e com a sua hipocrisia, que não aceitam aquilo que Deus está falando. Amém?